Vamos lá. Nesse caso, o artigo que é da aluna Camila, ela foi em parceria com a orientação com Pablo Roberto, professor, e o título do artigo é Análise da usabilidade do Kinect no auxílio de reabilitação motora em pacientes. Esse trabalho surgiu pela iniciativa de, da discussão sobre a questão da motricidade humana, que é considerada uma nova modalidade de estímulo para tratamento de pessoas com reabilitação motora. E, em paralelo, a questão aí das tecnologias, que elas estão cada vez mais presentes nos diversos campos de atuação, e a área da saúde ela não seria diferente com esses processos de inovação e aperfeiçoamento para melhorar o processo de bem-estar dos indivíduos. E por muito tempo os jogos virtuais eles foram considerados é, até mesmo como um paradigma no sentido de negatividade para o processo de porque produz, né, na verdade, tem muitos autores que falam sobre isso, que fala sobre a questão dos jogos como um vilão para a questão de trazer violência, a questão de sedentarismo. E aí a gente usa o contexto de jogos virtuais para auxiliar nesse tratamento. Em que aspecto? No aspecto em que, através de um jogo, é possível estimular até mesmo o tratamento. Nesse caso, o tratamento de reabilitação motora com o uso de um jogo, né, utilizando uma plataforma do Kinect, no contexto de reabilitação motora. Então, a gente parte do pressuposto que elementos de jogos presentes nessa ferramenta possa encorajar pacientes com lesão medular para realizar sessões satisfatórias. E aí deixar um pouco, até mesmo, a questão das sessões mais dinâmicas e também tirando aquela pressão de que está em um atendimento, no caso de reabilitação, certo? Então foi uma alternativa que a gente passou do pressuposto em relação a isso. Então a gente analisou basicamente o que? A usabilidade do Kinect associada a um jogo. Esse jogo foi escolhido pela característica pertinente a ele, por envolver a questão de ter o processo, né, de movimentação, de movimento, né? Então foi o jogo da Disney Fantasia. E aí ele ajuda basicamente o processo de reabilitação motora. A gente vai ver isso se analisando as habilidades com base na visão de especialistas, se esse jogo consegue através do Kinect é, ajudar o processo de reabilitação motora de pacientes com lesão medular. Então a gente analisou a usabilidade dessa ferramenta. E aí, como objetivos específicos, nós revisamos a literatura. Na verdade, a revisão foi feita de forma bibliográfica. Essa é uma etapa em que nós partimos do pressuposto de recolher mesmo, como fosse, a gente chama isso de fiche, né? Que a gente chama de pegar a referência bibliográfica, ela é diferente de uma revisão sistemática. Ela serve basicamente para apenas amadurecer as ideias. A gente pega, mesmo que pesca, mesmo as ideias de que reforça, de que os jogos podem se motivar, certo? E aí fizemos a segunda etapa, que elaboramos e aplicamos um survey. Survey aqui é um questionário que foi aplicado a profissionais que foram envolvidos na aplicação do instrumento. Esses profissionais foram profissionais da cidade de Patos e todos eles são da área de fisioterapia, né? Então eles utilizaram, na verdade, a ferramenta e com base no próprio jogo, na experiência do jogo, é, eles participaram do survey. Então, e a gente fez depois que eles participaram do processo de experimento, né, com a aplicação e também como eles são especialistas, já conhecem o método tradicional, a gente comparou o Kinect em relação ao tratamento convencionais. E com base nesse tratamento, a gente consegue verificar, por exemplo, como é a forma do tratamento tradicional e comparando com a aplicação do Kinect. Então, o design da pesquisa foi o seguinte: a gente tentou responder a seguinte questão de pesquisa, verificando se o nível de usabilidade da ferramenta do Kinect ele consegue melhorar o processo de reabilitação motora de pacientes com lesão mandular. A gente comparou o nível de usabilidade da ferramenta quando comparada ao método tradicional. E a gente utilizou os atributos de utilidade, facilidade de usar, facilidade de aprender e satisfação. Então, todas essas são características de usabilidade do Kinect, né? E a gente focou nesse questionário já validado e aí pegamos esse questionário e replicamos ele no estudo. E cada um desses critérios eles foram analisados com base em perguntas
e foram atribuídos à escala de Likert, ou seja, a escala de 1 até 5, onde cada sujeito ele tem que responder não somente afirmando que aquela ferramenta ela consegue, a ferramenta ou o método, né, tradicional ou Kinect, consegue ser útil, por exemplo, mas sim, não apenas concordando e discordando, mas também atribuindo uma nota. E eles atribuíram uma nota de uma escala de 1 até 5. Quanto mais próximo de 5, mais satisfeito ele está com aquele método aquele processo em si que está sendo avaliado. Então, a utilidade tinha 4 perguntas, além de perguntar sobre em relação à utilidade, à eficácia, se ele também atende às expectativas e também se ele poupa tempo. E você observa que na tabela os dados aí tá mostrando a diferença entre o método tradicional e o método Kinect. O método tradicional, como eu falei, é o método tradicional utilizando os equipamentos já de fisioterapia, com a questão dos equipamentos em si, né? E aí o Kinect é justamente com a ferramenta do jogo. E aí observa que a média da utilidade do Kinect ele é 4,42 e a média da utilidade da tradicional é 4,7. Se a gente for comparar a diferença entre a estatística entre esses dois, entre as duas médias do método tradicional com o método do Kinect, a gente consegue observar que existe diferença significativa apenas em relação ao tempo, né? Aqui uma diferença, mas não é tão significativa, né? Por conta do pivelo. Esse valor de significância, a gente aplicou o teste de Wilcoxon e verificou se existe diferença significativa entre os dois grupos, entre as duas médias, né? Em relação ao tradicional e ao Kinect. Por mais que a média do Kinect seja maior quando comparada com as outras métricas em si do tradicional, essa diferença não é tão significativa e o teste mostra isso. O teste, quando o pivelo ele só é abaixo de 0,05, é que demonstra realmente que aquele critério, aquela ferramenta atende. Nesse caso, as duas ferramentas são bem equiparadas entre si, porém o Kinect teve uma resolução, teve até em relação ao tempo, né, que ele poupa tempo, como comparado com o método tradicional, porém essa diferença não é significativa. Já em relação à facilidade de usar, observa-se que, por exemplo, por mais que também as médias do Kinect ele seja maior quando comparado com o método tradicional, inclusive até a média geral de facilidade de usar, observa-se também que em relação às perguntas que foram relacionadas ao método da facilidade de usar, mostra que não há essa diferença significativa. Inclusive, a única que deu uma diferença maior assim foi em relação à utilização sem instruções escritas. Obviamente, no jogo não tem instruções escritas, geralmente as instruções são dadas através de áudios, e já no método tradicional também não é feito com métodos, né, às vezes com o método de papel e lápis. Pode ser feito através também de instruções. Essa diferença não mostrou tão significativa, mas apresenta aí as médias diferentes, né, com a vantagem para o Kinect. Em seguida, para a facilidade de aprender, o jogo ele demonstrou também o mesmo nível de interesse em relação à facilidade de lembrar do que quando comparado com o método tradicional. E também temos aqui enquanto o usuário ele aprende rápido. Então, o Kinect demonstrou-se mais fácil de aprender rapidamente quando comparado com o método tradicional. Porém, também essa diferença não é significativa. Isso é interessante mostrar através desses dados estatísticos que mostra a diferença entre os dois grupos, e aí esses testes nos dão respaldo quando a gente vai discutir algo. Não é porque deu maior que significa dizer que essa ferramenta, o Kinect, ela é melhor do que o método tradicional. Ela mostra que ela é maior em relação à média da média em si, né, dos avaliadores, mas não significa dizer que ela é significativa. E aí o teste mostra isso. E em relação, a gente também teve uma análise também descritiva desses dados e demonstrou que os especialistas perceberam um envolvimento também maior na facilidade de aprender em relação aos usuários. Eles perceberam que os usuários estavam interagindo mais com a ferramenta quando comparada com o método tradicional. E por fim, em relação à satisfação, a gente consegue observar que nos dois critérios aqui, que mostra diferença significativa em relação ao teste, isso reforça também a teoria de jogos que pode ser aplicados na educação também da parte de reabilitação motora, assim, reforça que os jogos também têm essa questão de agradar, né? Ele é mais agradável de usar e divertido. Isso a gente já estava esperando, porque em relação ao método tradicional,
quando comparada com o método do Kinect, mostra que, por exemplo, a diferença aqui sendo menor do que 0,05, mostrando que os usuários eles se sentem mais satisfeitos, né, e também os especialistas concordam com isso, em utilizar e ser agradável com a ferramenta. Né? E aí, os outros critérios, você observa que o Kinect ele foi sempre superior com relação ao método tradicional, então os especialistas se sentiram mais satisfeitos quando comparado aí com o método tradicional. Tanto para a questão de satisfação, de que se recomendaria o Kinect, também no critério de funciona de forma como ele deseja e também é adequado para seus usuários. Então, por mais que tenha demonstrado maior essa diferença para o Kinect, essa diferença também não é significativa. Porém, o que nos reforça que os resultados nos apontam que tanto o método tradicional quanto o método agradável, né, o método tradicional ou o método Kinect, ele é agradável e tem uma satisfação. Porém, o método com o Kinect, ele tem uma vantagem em relação a ser agradável de usar e a ser divertido, como mostram os testes estatísticos. Como resultados finais, os resultados indicam, né, e apontam que apesar que o Kinect seja bem melhor avaliado quando comparado ao método tradicional, nas métricas, utilidade, facilidade de usar e facilidade de aprender e também satisfação, essa diferença não demonstrou tão significativa em relação ao grupo amostral que foi feito. Mas, entretanto, reforça ainda mais que na literatura o quanto os jogos são atrativos e são divertidos no processo de reabilitação motora. Algumas limitações dessa pesquisa. Como a amostra foi de 8 não, foram 10, se não me engano. Acho que foram 10 pesquisadores, exatamente. Essa amostra ela é pequena, então precisaria de uma amostra maior para preencher o survey, né? Então aplicar novamente o Kinect para ter uma amostra maior. Essa seria uma limitação. E também a aplicação em um contexto real, com os pacientes. Na verdade, a gente aplicou com apenas uma amostra de pacientes, mas seria interessante aplicar com uma amostra também maior, para termos informações de se realmente o Kinect consegue melhorar esse processo de reabilitação motora. A gente só teve dados de satisfação, mas não teve dados ainda relacionados que o jogo ele consegue realmente melhorar a reabilitação. Apenas nós estávamos no sentido de colher dados em relação ao processo de satisfação. Em seguida, outra limitação é que é uma aplicação em um contexto real, com pacientes, e também como forma de captar informações deles nas sessões de fisioterapia. Além de ter os dados aí, nesse caso, realísticas, né, no caso de descrição, até mesmo recolher dados no sentido mais próximo possível dos pacientes.